Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo do Mágico Despertar da Consciência. E hoje, apesar de um tempo um pouco sumida aqui do canal, eu trouxe um relato, uma experiência para compartilhar com vocês de algo que eu queria fazer há muito tempo e não me sentia ainda preparada, que é a consagração da Ayahuasca. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro aqui nesse vídeo que eu não estou fazendo uma apologia, não é para você ir consagrar assim que puder, ou correr para essa ferramenta. Eu venho realmente de coração aberto trazer o meu relato e um pouquinho até do meu marido, que me acompanhou nessa jornada. Eu venho contar um pouquinho da nossa história para quem já se familiariza com esse tema, com quem vem buscando, pesquisando essa consagração. Então, eu moro aqui em São Paulo, nós fomos para uma instituição, um lugar aqui no interior de São Paulo. Foi por indicação de uma amiga, já há mais de 2 anos, que eu também vinha pesquisando, me interessando por esse assunto, porque eu gosto muito de tudo o que possa contribuir para o nosso despertar. E eu vou estudando, fazendo curso, participando de experiências como essa. Só que demorou para eu sentir um chamado real, sabe? Demorou para eu me sentir realmente pronta. E eu gostaria muito, quando esse momento chegasse, que eu pudesse levar meu marido comigo. Porque apesar de ele não estar tão inserido assim dentro desse mundo quântico, ele não estuda esses assuntos, ele é mais materialista, tem uma outra profissão que até pede esse comportamento, essa mente racional, né? E eu acredito até que, em parênteses, que é por isso que a gente se completa, né? Eu sou mais intuitiva, eu gosto mais desses saberes ocultos e ele tem essa mente mais racional. Mas, enfim, eu queria que quando eu consagrasse, quando eu passasse por essa experiência, que, se possível, ele pudesse estar comigo. Para a gente progredir enquanto relação também. Porque é uma dificuldade que eu acredito que muitas pessoas enfrentam e eu também já enfrentei. É que quando a gente começa a despertar, a elevar nossa frequência, os nossos relacionamentos, alguns não suportam. Tanto relacionamentos de amizade, quanto familiares e principalmente amorosos. Porque cada um está em uma sintonia, cada um tem um objetivo. E é óbvio que podem ser diferentes, sim, cada um pode olhar para um lado, tanto profissional quanto interesses, né, do dia a dia, mas tem que ter um ponto em comum. E quando a vibração está muito distoante, é muito difícil essa relação amorosa continuar. Por isso que eu não queria consagrar sozinha, porque eu pensava, tá, eu tô subindo, eu tô expandindo. E eu sabia que se ele não acompanhasse pelo menos minimamente essa jornada, em algum momento, realmente, o nosso relacionamento ia passar por sérias dificuldades, né? Então nós fomos, depois de 2 anos, pesquisando o lugar, estudando e sentindo no meu coração o momento certo. Falando para ele também de relatos, o quanto seria bom para ele, né? Para os assuntos e objetivos da vida pessoal dele. Então a gente decidiu ir. Nós fizemos uma dieta, né, nesse lugar que a gente foi. Eles nos aconselham a ficar 3 dias sem comer carne vermelha, carne em geral, aliás. E no dia da cerimônia a gente tem que ir de roupa branca para ajudar na transmutação das energias, né? Isso, infelizmente, eu só li no PDF indo. Eu fui saber na estrada. E por sorte eu tava com uma roupa até que clara, ele não, tava de jeans, mas isso não atrapalha o processo. Eu acredito que esse pedido para ir de roupa branca seja mesmo para essa questão da transmutação da energia que é trabalhada ali no ritual, né? E nós fomos numa tarde, né? Então chegando lá, eu ainda não estava acreditando que ele ia realmente passar por esse processo. Porque é um lugar já, no interior de São Paulo, é afastado. Quando você chega, já tem aquela egrégora de pessoas que estão dentro dessa vibração, desse universo,
com as vestimentas diferentes, é tudo muito diferente pra quem não tá dentro desse mundo, sabe? Aí eu já vi a cara dele estranha, falei, ai, não sei, mas eu vou me concentrar no meu processo. Sentei lá nas cadeirinhas que tem, né, esperando o pessoal chegar, e meu marido sumiu nesse momento. E o nosso carro ficou no estacionamento um pouquinho mais distante, assim, né? Eu tentei olhar pela janela, não ouvi, aí eu falei, tá bom, vou ficar aqui, né? Vou fazer minha parte. Fechei meus olhos, aí daí um pouquinho ele apareceu com as nossas garrafinhas de água e sentou de um outro lado da sala. Porque é um ambiente assim que eles dividem homens e mulheres. Eles falam que é por conta da energia, não sei muito bem ao certo. Só sei que ficam mulheres de um lado e homens do outro. Então o mestre lá da casa veio, iniciou como se fosse uma palestra, explicou como é feito o processo, né? E que alguns sintomas irão surgir dessa cerimônia, que se inicia com a ingestão desse chá, que é um chá alucinógeno. São 3 doses. E ele explica que cada dose é como se fosse uma porta em que você acessa um nível de consciência. Então ele pede para as pessoas que estiverem consagrando pela primeira vez irem com calma, né? Tomar ver como que vai ser. Muitas pessoas passam mal, tem catarse. Então nesse dia eles também pedem pra gente fazer uma refeição leve antes de ir. E eu fui, eu tinha muito medo. Tinha medo das catarses, tinha medo de passar mal, tinha medo de muita coisa. Apesar de eu estar nessa jornada de cura e despertar há tanto tempo. Fui, tomei a dose, teve a cerimônia. É importante dizer que é muito importante a gente consagrar a ayahuasca em uma casa que a gente confie. Que a gente confie na egrégora da casa, porque, é claro, é um trabalho espiritual também. Ali você fica de corpo e mente, espírito, né? Totalmente abertos. Então é muito importante a gente saber a preparação espiritual da casa também. Das orações, o ancoramento, quais são as energias que aquelas pessoas que estão ali estão trabalhando. Qual é o preparo que foi feito. E como foi por indicação, essa casa que nós fomos, eu já tinha essa segurança, chegando lá eu vi. Né? Lá tem o mestre da casa e tem os guardiões, que são pessoas voluntárias, que se disponibilizam para estarem ali, para ajudar as pessoas que estiverem passando por catarses mais fortes, ou situações físicas mesmo, né? Porque as pessoas ali passam muito mal, tem náuseas, vômito, né? É bem comum. E esses guardiões, eles fazem o ancoramento da casa. Então, antes de a cerimônia começar, eles se reúnem para fazer uma oração, para chamar por proteção, né? Então eu me senti segura também por eles, muito acolhida. Então eu fui relaxando cada vez mais e me entregando ao processo. Então eu ingeri essa primeira dose, que é um chá, né? Uma quantidade assim de um copo, um pouco mais do que um copo de café. Fiquei esperando, comecei a ver as pessoas passar mal ali, a gente fica meio assustado. Mas eu não passei mal. Nessa semana, antes de nós irmos para a cerimônia, eu também trabalho com a mesa radiônica, né? E eu fiz uma mesa radiônica para mim e pro meu marido, para limpar já o nosso campo. Então eu acredito que a gente já foi de uma forma mais leve, conscientes também. Foi no momento certo, sabe? E para mim foi assim, eu comecei a sentir uma dormência, um entorpecimento, como se eu estivesse embriagada. E eu achava que não estava funcionando, que não estava fazendo efeito. Eu olhava pro lado, não tinha mais ninguém na sala. Tava todo mundo lá fora já, na natureza, em suas próprias curas, né? E pra mim era assim, quando eu fechava os meus olhos, os pensamentos começaram a ficar engraçados. Situações da minha vida passavam na minha mente e parecia que eu ia começar a sofrer, eu ia começar a lembrar alguma coisa, só que eu começava a rir. E assim foi. Vinha pessoas que eu tinha dificuldade de relacionamento de uma forma engraçada. Tinha pessoas na minha vida que apareciam na minha mente, que eu sei que são pessoas que eu tenho ainda dificuldade, pessoas da minha família, por exemplo, em me relacionar. E essas pessoas apareciam como palhaços num circo. Então, quando eu ia começar a ficar triste, quando eu ia começar a entrar numa bad, eu começava a rir, porque era muito engraçado.
Então a minha experiência, a minha vivência foi essa. Até as músicas que tocavam, eu ria. Eu ria e iam vindo memórias, lembranças, pessoas, situações na minha mente que me faziam rir cada vez mais. E aí eu comecei a rir até um pouco alto. Olhei pro lado, eu fiquei até desconfortável, porque é uma cerimônia séria de cura, tinha muitas pessoas passando por dores, né, intensas ali, catarses intensas, e eu rindo. Mas depois eu vou contar que isso daqui também fez parte de uns insights de cura que eu trabalhei nesse dia. Então, pra mim, eu comecei a rir muito. Claro que dependendo da música, que eles tocam muitas músicas emocionantes, e dependendo da música que tocava, eu entrava num estado. Então teve uma música que eu me emocionei muito, que eu chorei muito, que eu me senti não só conectada a Deus, eu me senti Deus. Eu me senti a consciência. E não se passou nada na minha mente nesse momento. Porque essa substância, ela faz com que a voz do ego fique bem baixa. Em alguns momentos, em total e completo silêncio, a gente consegue acessar em 100% quem nós somos, a nossa consciência. E nessas músicas que eu me emocionava mais, eu sentia muito meu cardíaco e eu chorava um choro de agradecimento, de estar no lugar certo, de pertencimento. E aí passava essa música e eu voltava novamente pro riso, pra gargalhada. E eu ri muito. E foi muito leve pra mim nesse sentido. Então eu saí de lá sem meio que entender ainda o que estava acontecendo, o que estava se passando. E eles falam que demora até uns 10 dias pra você entender todos esses insights, a substância fica ainda no seu corpo, né? E aí foram caindo as fichas, sabe? No outro dia eu fui num sábado, no domingo eu acordei ainda rindo. E eu me lembrei de quem eu era. Porque, na verdade, eu sempre fui essa pessoa de rir muito, eu sempre fui muito leve. Quando eu era criança, eu era uma criança divertida, leve, espontânea. E eu ria até de assuntos sérios, porque criança é assim, né? E eu percebi que com o passar do tempo, com as responsabilidades da vida, eu fui muito deixando de lado esse meu riso. E eu entendi também que essa consagração, essa cerimônia me mostrou realmente a face do meu ego. Realmente a face das histórias que o ego nos conta. Porque, claro que acontecem situações traumáticas até difíceis na nossa vida. Mas o que causa sofrimento não é a situação em si. É a história que o ego conta narrando esse acontecimento. E eu vi essas narrativas com voz de palhaço. E eu vi todas as histórias da minha infância, de dificuldades em relacionamentos, em uma narrativa do ego que eu ria demais. Era muito engraçado, mas era muito engraçado. E eu entendi isso também. Esse foi um dos insights para mim. Para não levar a nossa mente tão a sério. Que, nossa, tantas situações que eu sofri por tanto tempo, tantas dores, são histórias contadas para que a gente se iluda, para que a gente saia cada vez mais da consciência. Essas histórias acontecem através do ego e a gente se hipnotiza nelas, deixando de lado o que realmente importa, deixando de lado a nossa leveza, o nosso estado inicial e essencial de vida, quem somos realmente. E eu percebi isso com o meu riso. E uma terceira coisa que eu entendi depois, nesse insight com essa consagração, foi que eu me preocupo muito com os outros. Eu me preocupava muito com o que as pessoas iam pensar de mim. Tanto que durante o ritual eu ficava pensando, meu Deus, eu tô incomodando com o meu riso. Olha as pessoas passando por dor e eu aqui gargalhando. Eu não posso fazer isso. E quando eu tentava controlar esse riso, me causava até dor física. Porque a gente tem muitas crenças aí inconscientes. E talvez uma das minhas era que a minha felicidade incomodava. Que eu podia ser feliz até um limite. Passando dali não é legal, porque tem tanta gente com dor. Olha o mundo que a gente vive. Como que eu posso ter uma vida leve? Como que eu posso ser feliz
com a humanidade vivendo tudo que vive, né? Você olha ao redor, você vê amigos em situações difíceis. Mas aí eu entendi que como que a gente pode ajudar alguém, como que a gente pode ser espelho para alguém se desenvolver e sair até dessa dor se a gente tá igual. A gente tem que estar um pouquinho fora desse caos, mais conscientes. E se a nossa consciência for dar riso e ter esse riso solto, for dar risada e ter esse riso solto, tudo bem, é o seu jeito. Vai assim. Porque quanto mais integrado nós estivermos com quem nós somos, mais a gente vai poder servir de inspiração para as outras pessoas. Acho que a palavra é essa. Porque a gente tem muito isso, que a gente tem que ajudar, que a gente tem que fazer algo, sair de onde estamos para ir até o outro, e às vezes não. Às vezes o propósito da nossa vida é a gente tirar todas essas dores do nosso campo, acessar quem nós somos em essência, deixar a nossa luz brilhar, deixar a consciência falar através de nós. Sem a nossa voz do ego para interpretar, simplesmente sendo. E assim, aí sim, a gente pode inspirar e ajudar as pessoas ao nosso redor.